Olá pessoal, tudo bem? E o Avaí estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Série A. Uma vitória importante para um time que veio de uma situação difícil no Campeonato Catarinense, com eliminação na Copa do Brasil, e que precisava desta vitória em casa para ter tranquilidade para trabalhar. Gol marcado pelo volante, que era zagueiro, né? Ranielli, no segundo tempo. Vou falar sobre isso aqui no podcast só a partir de agora, da estreia havaiana na Série A, que aliás derrubou o técnico Marquinhos Santos, né? Final de semana de dois técnicos que caíram. Alberto Valentim caiu no Atlético Paranaense, tem vídeo no canal falando sobre isso. E o Marquinhos Santos acabou demitido do América Mineiro depois desta derrota para o Avaí e no meio de uma primeira fase de Libertadores. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, espalhe para os amigos, nosso time de seguidores que está cada vez aumentando mais. Lembrando que nesta segunda também tem o nosso Resenha Podcast Sul ao vivo às 9 da noite para repercutir a rodada e os vários assuntos, né? Tem Atlético, tem Internacional que perdeu, vamos falar do jogo do Avaí, vamos falar de Série B também, né? Chapecoense e Brusque empataram seus jogos no final de semana e muito mais. Mas o assunto aqui do vídeo é o jogo do Avaí. 1-0 contra o América, com um time que não teve muitas modificações do que diz respeito a jogadores em relação ao time do estadual. Onde é que eu quero chegar? Dois importantes jogadores que chegam para o Avaí ainda não estrearam, principalmente o Jean-Pierre, meia que veio do Grêmio. Ele deve entrar no bid hoje, segunda-feira, até porque amanhã, terça, é o último dia do prazo de inscrições nessa janela de transferências nova nesse ano. Depois, os times só vão poder contratar lá no mês de julho. Por causa disso, é permitido dizer que o time do Avaí vai mudar mais para frente. Mas era importante que o time chegasse em casa e vencesse o jogo contra o América Mineiro. O gol foi marcado pelo Ranielli, que aí tem uma mudança importante do Eduardo Barroca. É um jogador que estava atuando como zagueiro no Campeonato Catarinense, lesionou e agora voltou jogando como primeiro volante. E, ao meu ver, foi o melhor jogador em campo, juntamente com outro estreante, o Kevin, que veio da Ponte Preta, para um lugar crítico do Avaí, que é a lateral direita. O Matheus Ribeiro não convenceu. E no Catarinense o Barroca estava usando o Lourenço, que inclusive já deixou o clube. Mas é um time que ainda tem espaço para crescer, para melhorar. É o que disse o Eduardo Barroca na entrevista coletiva. Tem jogadores para estrear, o próprio Bissoli também estreou, estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo, ou seja, é um time que ainda tem modificações que vão aparecer para o restante do brasileiro. Confira o que disse o Barroca, um trecho da coletiva. E agora a gente tem mais uma semana para continuar se desenvolvendo, aproveitar a referência do jogo de hoje para tirar outras lições, ver ajustes que a gente precisa fazer e reforçar o dispositivo que aconteceu. Tá aí o Eduardo Barroca, que também ganhou um pouco mais de alívio, estava muito pressionado, né? O Avaí foi eliminado no Campeonato Catarinense, teve essas 2 semanas de intertemporada, chegou contra o América e venceu. Venceu o jogo contra um dito adversário direto, né? A gente sabe que o campeonato do Avaí não é o campeonato contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. É uma outra situação, contra o rebaixamento e permanência, e aí o Avaí consegue esse importante resultado. Sábado, o time joga em São Paulo, às 7 horas da noite, enfrentando o Corinthians, na Neoquímica Arena. E na outra rodada, tem um outro jogo desses confrontos diretos, que é contra o Goiás, na Ressacada. O importante é, o Avaí conseguiu ter essa tranquilidade para 5 mil pessoas na Ressacada de vencer a partida. Agora, o Barroca vai ter tranquilidade, sem muita pressão, para conseguir fazer justamente esse trabalho de evolução. Eu estou curioso para ver, por exemplo, Jean-Pierre. Como vai ser o comportamento do Jean-Pierre, ou, deixa eu mudar o termo, como que o Jean-Pierre vai ser aplicado ao time do Avaí, que é um meia que há tanto tempo o time está perseguindo, possivelmente vai ocupar o lugar do Muriqui. Também tem o Galdesani, que é um outro volante. Será que Bruno Silva pode perder lugar nesse time? Isso também vamos avaliar, se o Galdesani tiver espaço. Será que o Bissoli, mais à frente, terá chance como titular? Outra dúvida, o Copete é um jogador que fez uma Série B fantástica e até agora o Copete não apareceu na temporada 22. Muitas perguntas que o Avaí vai responder nos próximos dias. Mas a vitória veio, 1-0 sobre o América, derrubou o técnico adversário e agora é foco no próximo jogo. Sábado à noite contra o Corinthians, aí é jogo muito mais difícil. O Corinthians vem de uma vitória fantástica sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. O jogo será na Neoquímica Arena.
Vamos ver como é que o Avaí vai se comportar contra um time que é favorito na parte de cima da tabela do Brasileirão. Beleza, gente? Parabéns ao Avaí pela vitória na estreia, saindo com 3 pontos, né? Os catarinenses não perderam nesta abertura de Brasileirão. O Brusque venceu, o Chapecoense empatou, o Figueirense empatou e o Avaí venceu o América Mineiro. Voltamos a qualquer momento. Lembrando-se, se inscreva no canal, ative as notificações e participe aqui do Podcast Sul. Um abraço, boa semana.